Boa noite! Hoje iremos falar sobre o movimento social, movimento histórico. Hoje vamos lembrar que faz 50 anos desde que o Brasil passou por um dos seus marcos históricos, a ditadura militar. Iremos também falar sobre o movimento negro. O movimento negro foi um marco para as pessoas negras que sofriam racismo naquela época. E agora iremos conversar com a nossa repórter Adriele Leão, que está em São Paulo como uma protestante da época. Olá, hoje nós iremos entrevistar a Letícia Maldonado e ela vai contar um pouco da sua história e sua experiência. Olá, Letícia, você poderia nos contar sobre o papel da mulher que teve naquele movimento naquela época? Olá, Adriela. Então, nós mulheres sempre estivemos presentes nos movimentos sociais de contestação e mobilização ao longo da nossa história no período da ditadura. E naquela época não foi nada diferente, sabe? Nós existimos de várias formas. Nós nos organizamos em clubes de mães, associações, comunidades eclesiais de base, em movimentos contra o custo de vida e por creches para os nossos filhos naquela época, né? E nós desafiamos muito o papel feminino tradicional naqueles anos. E nós participamos do movimento estudantil, partidos, sindicatos. Também ainda sempre que em menor número que os homens, nós pegamos armas, né, para nós podermos protestar e na tentativa de derrubar o regime militar. Nós fomos duramente reprimidas e nós fomos as pessoas que iniciaram o movimento pela anistia. E hoje, você consegue ver as coisas que mudaram, que as mulheres conseguiram? Sim, claro, hoje nós podemos ter vários cargos políticos hoje em dia e sim, nós conseguimos muitos direitos. E há essa valorização dessa conquista ou não? Bom, ainda existe a desigualdade salarial, né, entre homens e mulheres, mas nós ainda estamos lutando para que isso acabe, né? Um dia nós conseguimos chegar no mesmo patamar que todos os homens, qualquer tipo de pessoa, porque não é porque nós somos mulheres que somos diferentes, todos somos iguais. Então, em resumo, vocês lutaram para ganhar um espaço, hoje vocês têm esse espaço, só que ainda não chegou a igualar a dos homens. Isso, ainda não conseguimos tudo que nós devemos conquistar, né? Que todos devem ser iguais. Obrigada, Letícia. Fica agora com o jornal. Tchau! Agora iremos ficar com nossos repórteres Leonardo e Vinícius, que terão mais informações aprimoradas. O movimento operário no Brasil teve origem principalmente devido à influência dos imigrantes que vieram morar em nosso país. Como o processo da industrialização ocorreu de forma rápida, as principais autoridades da época não deram muita importância às definições dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Os imigrantes, que também faziam parte dos trabalhadores das indústrias brasileiras, trouxeram com eles algumas ideias e teorias da Europa, que eram colocadas em prática pela classe trabalhadora europeia. Esses imigrantes eram muito influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas. Os discursos convocando os trabalhadores das fábricas começaram. Os imigrantes eram bons em seus discursos. Queriam que os operários se unissem em associações que futuramente seriam determinantes para o surgimento dos primeiros sindicatos. Com esses discursos, eles queriam melhores salários, jornada de trabalho reduzida e assistência social. O governo não tinha o mínimo interesse em atender às reivindicações dos operários. Com o início dos levantes que ocorreram durante a primeira década do século XX, o governo começou a notar que o movimento estava começando a crescer e criou uma lei para expulsar os estrangeiros que fossem considerados uma ameaça à ordem e segurança nacional. Com essa nova lei, os operários passaram a se revoltar ainda mais com a situação. E em 1907, aconteceu uma greve geral que tomou conta de São Paulo. Sem nenhuma resposta quanto às reivindicações, em 1917 ocorreu mais outra greve, ainda maior que a anterior, também em São Paulo. As greves aumentavam de proporção cada vez mais. Os operários passavam a ocupar as ruas da cidade e a polícia passou a intervir.
Durante um confronto entre os operários e a polícia, um jovem operário que participava das manifestações foi morto. Esse acontecimento fez com que a classe operária ganhasse ainda mais força. Após todas as manifestações pelos direitos dos trabalhadores, em 1922 foi oficializada a Fundação PCB, Partido Comunista Brasileiro. Este partido foi inspirado pelo Partido Bolchevique Russo. Junto à oficialização deste partido, os sindicatos passaram a se organizar melhor, ganhando assim vários associados. Extra. Interrompemos seu programa para apresentar o movimento LGBT e a passeata dos 100 mil. A passeata dos 100 mil foi uma manifestação popular contra a ditadura militar no Brasil. Organizada pelo movimento estudantil, ocorreu em 26 de junho de 1968, na cidade de Rio de Janeiro, e contou com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Houve vários aparatos de repressão montados pela ditadura civil-militar de 1964, entre eles o controle moral contra comportamentos sexuais tidos como desviantes. Assim, homossexuais, travestis, prostitutas e outras pessoas consideradas perversas ou anormais foram alvos de perseguições, detenções arbitrárias, expulsos de cargos públicos, censura e outras formas de violência. No fim dos anos 70, diversos grupos começaram a se mobilizar e formar coletivos de enfrentamento à opressão do Estado e ao preconceito contra a população LGBT, em defesa do seu reconhecimento e de seus direitos. A perseguição aos homossexuais no período da ditadura foi mais um capítulo na história de violência e de que são alvos de pessoas e organizações LGBTs. Por isso, sua luta continua sendo necessária e atual no Brasil e no mundo. O movimento negro, enquanto proposta política, só surgiu realmente em 7 de julho de 1978, quando um ato público organizado em São Paulo contra a discriminação sofrida por 4 jovens negros no Clube de Regatas Tietê deu origem ao movimento negro unificado contra a discriminação racial. Boa noite. Boa noite. Fique agora com o próximo grupo. Gravação. Fique agora com os créditos finais. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O Jornal Nacional. Vamos ver aqui. É um coração isso? É. Não parece um coração. Vai começar do zero ou vai agora mudar? Não, é a segunda parte, né? Cena 2, tomada 1. Na primeira parte. Pô, Adriane, vamos fazer um bagulho sério aqui, bicho. De novo. É a primeira ou a segunda parte? Cena 1. Tá tampando ali, Adriele. Eita, calma aí que meus dedos é torto. Cena 1. O Brasil passou por um dos seus maiores marcos históricos. A ditadura militar. O Adriele. Ô, Adriele! Você não era diretora, Adriele? Faz assim, ó! Amiga! Estagiário. Duas vezes. Estagiário. Duas vezes, rapidão. Gente, no tutorial de hoje. Ó, bicho, eu tô Vocês não querem sentada, não? Faz a sentada? Pô, cara, agora é o que eu vou começar a rir. Olá. Para disso. Olá. Isso aí, taca a chinela. Deixa a galinha também tem, vai devagar. Ai, a galinha sai no fogo! Vai, bom de boa. Hoje eu tô estressada. Todo mundo percebeu. A Márcia filmou isso, certeza. Caí, cala a boca, por favor. Obrigada. Silêncio do 7. Silêncio do 7. Não sei quem é. Olá. Eita, caralho, povo curioso. Vamos, sério agora. Vamos, sério. Sem graça.
Foco, Dre. Eu tô tentando, mas tá difícil. Eu tô até fazendo fotossíntese aqui. Vai. Uma protestante, né? Com uma sobrevivente da época. Porque Sobre... Foi guerra. tá pegando pesado. Entrevistando Letícia, tipo, um documentário de uma pessoa que vivenciou aquela época. De uma mulher que vivenciou aquela época. Fez parte do movimento. Não, Tá, vai, peraí. Segunda Guerra Mundial. Que sobreviveu. E agora iremos conversar com a nossa repórter Adriele Leão, que está em São Paulo, com uma protestante da época. Tá. E ela Aí está agora a gente tem que aqui. gravar mais alguma coisa. A Marcia tem que falar dos meninos? Tipo, para os meninos também, né? É. O que os meninos vão falar? Fake Um news. documentário. Um documentário. Sim. Os nossos repórteres Fuck me! Tô realizando meu sonho. Você tem que tacar na Márcia. Peraí, eu vou pegar outro. Vai. Não! Ah! Gente, Leonardo, você não vai botar isso tudo no meu quarto ali no vídeo, não. Meu quarto é muito bagunçado. Vai? Olha, não, gente. não, Leonardo, não. Olha toda a bagunça. Não. repórteres. 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 Não. Só fala. Repórteres. Repórter. Repórteres. Repórteres. Complicação. Vai. Repórteres. 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 É o plural de repórter. Tá, vai. Sério? Repórteres? Tá no Google. Tá no Google, então tá certo. O estagiário fez alguma coisa? Repórteres. Oh, meu Deus. Vai. Corta. Pra mim. Gente, ó a geladeira. É, tá preocupado com a caramba. geladeira. É inox, arranha. Vai. Acho que a gente, tipo, gravar uma videochamada. Aí eu vou abaixar um aplicativo aqui, aí, tipo, a gente grava. Aí, por exemplo, eu vou te entrevistar Discord. pelo negócio do WhatsApp, tipo, ligação videochamada. Pode ser? Ficou tão barato assim. Pronto. 1, 2, 3, e... Boa noite. No bloco de hoje iremos falar sobre movimentos sociais. Sobre... Mas em qual país você tava? Eu falo primeiro, né? Boa noite. Não, amiga. Boa Era noite. eu que falava. Não, eu falei pra você. Ai, eu errei. Era eu que falava. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Tá bem certo. Vai. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Não pode, é, menino! Olha isso no jornal. Corta. Você nunca vai ser um jornalista.